Bom, nós agora vamos conversar um pouquinho sobre o Vygotsky. O Vygotsky, diferente de Piaget, ele nasce num país chamado Bielorrússia, certo? É um país que depois é incorporado à União Soviética, né? Ele é um judeu e vive na época de infância, né, as discussões em sua casa acerca do Estado independente judaico, né? E, então toda a vida dele é diferente da de Piaget, certo? E quando já adulto ele vai viver a questão da União Soviética, né, da guerra, da, da incorporação, inclusive do seu país à grande União Soviética, certo? Então você veja que ele já é uma história diferenciada. Ele vivia em lugares, em cidades, quando criança, né? Vivia em cidades onde eram cidades isoladas para que os judeus vivessem, né? Ele não circulava livremente pelo país. Para estudar na Rússia, que é onde ele estudou, fez 2 faculdades, ele tinha que passar por uma seleção, assim como todos os judeus, para estudar na Rússia. Era um país dominado pelos czares ou os imperadores, né? Então é uma outra realidade. Sua família era uma família que lutava por esse Estado de Israel, né? Um Estado judeu. Então, no seu desenvolvimento, né, ele foi estudar medicina na Rússia, depois ele muda, vai fazer direito, troca medicina por direito, também estuda numa universidade, onde entra em contato com o pensamento de vários filósofos, né? Então é uma vida que muito do que a gente escreve tem a ver com a nossa história de vida, né? A forma como nós vemos o mundo. E uma das grandes discussões, né, que Vygotsky se contrapõe a Piaget, inclusive Piaget só soube da existência de Vygotsky depois, muito tempo depois da morte dele. Ele morre cedo. E não houve esse debate, porque ele faz críticas ao desenvolvimento não só cognitivo de Piaget, mas outros teóricos, né, que já estudavam sobre o desenvolvimento da criança, do ser humano. Então, a grande questão aqui inicial que eu coloco no texto é justamente aquela ideia que nós estávamos falando anteriormente, da filogênese e da ontogênese. Para o Vygotsky, a questão orgânica, né, o desenvolvimento orgânico até poderia ser semelhante, né, na filogênese e na ontogênese, mas o cultural não. Para Vygotsky, o cultural ele vai depender da relação da criança, né, com o ser humano, né, dessa compreensão de que ao olhar em volta ele se identifica com o ser humano. Tem até aquela historinha de criança que fala sobre o patinho feio, né? Então ele não se identificava com aquela família, quer dizer, ele até identificava, mas os outros o via, né, de forma diferente da deles, né? Então o Vygotsky ele vai dar muita importância a essa questão das gerações antigas educando as novas gerações, né? Essa questão para ele é muito forte. Então, como eu disse, a questão cultural não poderia a ontogênese repetir a filogênese, porque isso vai depender desse contexto, né, histórico, cultural em que a criança está se desenvolvendo. Mas então, ele vai trabalhar com o desenvolvimento dos conceitos. Agora, esse desenvolvimento dos conceitos não é chamar lápis de lápis, caderno de caderno, mãe de mãe, pai de pai, né? Esse desenvolvimento dos conceitos, ele pode até passar por isso, mas o que ele vai dizer? Ele vai dizer que lá na frente, na adolescência, você é capaz de pensar o seu pensamento, né? Então você vai poder refletir sobre o que você pensa. Esse é o desenvolvimento dos conceitos que o Vygotsky vai dizer, vai chegar, até onde ele vai chegar. Então ele vai dizer que esse desenvolvimento começa na fase mais precoce da infância, né? Quando ela nasce, ela já vai entrar em contato com o mundo linguístico, cultural, fala, música, tudo isso vai chegar para a criança de uma forma muito intensa, não é paulatinamente, como o Piaget coloca, é de forma intensa. Você nasceu, você já está recebendo a luz, recebendo o ar,
né? Coisas físicas, recebendo a voz, recebendo a música, isso tudo vai chegando para a criança de uma forma muito intensa. Então, isso começa, esse desenvolvimento dos conceitos vai começar assim que a criança nasce, né? Até a adolescência, certo? Até a fase adulta. O vigor você está sempre aprendendo, né? Esse conceito vai se desenvolvendo. Mas é importante situar também que essas coisas chegam tão juntas, tão misturadas, que a primeira fase dele ele vai falar justamente que é o estágio da formação de imagens sincréticas ou amontoado de objetos, né? Então a mãe vai se comunicar com a criança. Então, por exemplo, ela vai dizer assim, vem papá, neném, né? Alguma coisa nesse sentido. A criança, ela vai relacionar, o papá, a mãe está se referindo à comida, né? Mas a criança vai juntar a comida, a colher, o horário, se é meio-dia, aquele horário, aquela coisa mais quente, né? Em que as pessoas chegam. Quer dizer, tudo isso junto para ela é papá. O prato, né? A entonação da mãe, tudo isso é a mesma coisa que papá. Só que como é que a comunicação ocorre? Porque existe realmente uma comida nesse amontoado da criança que coincide com o papá que a mamãe está se referindo, que é a papinha que está na colher, né? Então, você veja que para ela tudo chega muito junto, por isso que essa coisa sincrética. O que é sincrético? Né? Quando a gente fala o sincretismo religioso na Bahia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de que lá há uma mistura, certo? Religiosa. Aqui é a mesma coisa, há uma mistura de objetos para definir um elemento que a mãe já está definindo, certo? Aí depois o segundo estágio, né, ele vai trabalhar, que é o estágio do pensamento por complexo. Complexo por quê? Porque começa a se complexificar. Agora ela não junta mais as coisas de forma todas juntas, ela vai juntando a partir de uma característica que ela elege, né? Então o texto divide em 4 estágios, 4 fases, 5 fases, desculpe, né? A primeira é do tipo associativo, a segunda coleções, em cadeia, difuso, pseudo-conceito. É importante que você veja que em Ficós, essas coisas, primeiro, segundo, terceiro e quarto, não quer dizer que aconteçam numa sequência, não, certo? A criança vai desenvolvendo e vai trabalhando com coleções, vai trabalhando com pseudo-conceito, ela vai, né, pode voltar ao amontoado de objetos, a todo um dinamismo aí que não vai escalando como em Piaget de um estágio para o outro. Em Piaget ele diz que não pode queimar etapas. A pessoa vai passar pelo sensório motor, pelo pré-operacional, pelo operacional concreto e quem sabe chegar ao formal, que também para ele não é garantia nenhuma. Isso vai depender muito da instrução da criança. Aqui não. Em Vigós, a criança vai e volta, até na fase adulta você pode chegar à imagem sincrética, quando você está no processo de conhecimento, entende? Mas aqui ele vai trabalhar com 5 fases. Então, associativo, coleções, em cadeia, pseudo-conceito e o complexo difuso. Cada um deles é explicado separadamente. A primeira associação ocorre por semelhança, então ela vai juntando objetos pela sua semelhança. Então ela pode juntar um óculos, né, com vidro, ela pode juntar um telefone porque tem vidro, tá vendo? Esse é o objeto que ela vai tirar. Então, por isso que é associativa, ela vai associando por uma característica. Na coleções, ela vai juntar, por exemplo, papá, a hora da comida, ela sabe que vai ter colher, prato, não é isso? O copinho. Se botar uma toalha no meio, não faz parte daquela coleção. É uma coleção do banho, certo? Aí vem a questão da encadeia. Então, ela vai juntando esse elemento com o outro porque é preto, né? Aí depois ela pode juntar esse com o outro, ou seja, com o telefone, por conta do vidro. Então, ela vai mudando o elemento que faz ela juntar uma coisa na outra. Por isso que faz, de repente, o terceiro elemento não tem nada a ver com o primeiro, né? Porque foi juntado ao segundo por elementos diferentes. Quer dizer, o objeto aparentemente não tem nada a ver porque ela juntou por atributos, por características diferentes. Aí vem o complexo difuso, esse aqui ela começa a abstrair. Então, aquele difuso, porque não é muito claro, ela junta por uma situação, mas depois ela não sabe mais por que ela juntou. Então, a forma não é que ela fez errado,
entendeu? Não existe isso, essa palavra não existe nem para Piaget nem para Vygotsky. Depende do desenvolvimento da criança. Então, só que ela vai, o que ela juntou, depois se perde, certo? Mas é porque ela começa a abstrair. E o pseudoconceito é o que é o que aponte para o próximo, a próxima fase, né? Que é o próximo estágio. Ele é um conceito que como é que eu vou colocar? Eu vou até ler aqui, que é muito importante, isso é muito interessante, né? Eu coloco assim: apesar do adulto poder determinar o caminho por onde se desenvolve as generalizações e o ponto final desse caminho, os adultos não podem transmitir à criança o seu modo de pensar. Quer dizer, há na criança algo que se assemelha a um conceito, mas ainda não é um conceito, porque ela está no nível dos complexos. Tem até uma história interessante que um senhor saiu com o seu neto para o McDonald's, né? E quando chegou lá, o garoto disse assim: vovô, aqui é mais barato porque tem promoção. Aí eles pediram o que a criança queria, mais barato. Só que quando chegou o resultado do pedido, não vinha com aqueles bonequinhos. E aí ele olhou pro pai e falou, pro avô, falou assim: promoção é muito ruim, né, avô? Quer dizer, ele começou a elaborar a promoção, apesar dele não saber o que significa promoção, como o avô, que é um adulto, sabe o que é promoção, né? Mas ele começou a entrar em contato com as contradições do conceito que ele achava que ele dominava. Então, no outro estágio, que é o estágio da abstração, dos conceitos potenciais e dos verdadeiros conceitos, eles vão ocorrer com a entrada da criança na escola. Até então, né, como eu falei, mesmo que ela esteja participando da escola, é diferente participar sem aquela vivência mais de ter que dar resultados, né, que ocorre a partir daqui na nossa cultura, começa a partir do primeiro ano, né? Então, nesse estágio, esse estágio que vem a seguir, esse estágio da abstração dos conceitos potenciais e dos verdadeiros conceitos, já é um estágio na escola, né? Então a criança já vai começar a diferenciar do pensamento por complexos, certo? E do pensamento sincrético. Como eu disse, pode até voltar a eles, certo? Porque não há essa coisa estanque. A criança avança, a criança volta, a criança avança, o adulto volta, né? Então é uma coisa dinâmica, digamos assim, é um desenvolvimento dinâmico, certo? Então a primeira fase, que é a fase da abstração, né? A criança vai destacar uma característica diferente do complexo. Ela sabe que ela está destacando uma característica do objeto. Aí aquela característica vai ser bom porque ela vai poder estudá-la, né? Mas de outro lado, o resto das características ficam meio que em segundo plano, certo? Porque ela vai destacar uma, mas agora ela já sabe que ela está destacando. É diferente da criança por complexo, que pensa por complexo. Os conceitos potenciais, eles se assemelham lá ao pseudoconceito, né? Mas aí vai dizer assim: a característica que serve de base à inclusão de objeto no grupo comum foi abstraída do grupo concreto de atributos, ao quais está efetivamente vinculado. A abstração implica em uma evolução do pensamento, né? Porque aqui agora, nos conceitos potenciais, já a criança já domina o conceito escrito, né? O conceito acordado. Por exemplo, óculos é óculos, não é isso? Lápis é lápis, serve para quê? E tal, tal, tal. Mas ela ainda está presa ao conceito em si, ela não se desloca dele, certo? Mas ela já consegue entender. Por quê? Porque ela está na escola, então ela já vai entendendo, por exemplo, também o que acontecia com o gelo para se transformar em água, né? A evaporação, ela vai aprender esses conceitos. Então já são conceitos potenciais, mas ela ainda não pensa sobre o seu pensamento, que foi aquilo que eu falei inicialmente, que vai acontecer quando a criança chega nos verdadeiros conceitos, que é na fase da adolescência, que para Piaget é o estágio das operações formais, né? Aqui o Vygotsky vai dizer que a criança agora ela é capaz de pensar sobre o seu pensamento, certo? Agora, nessa formação dos verdadeiros conceitos, né, o que acontece? Aquilo que a criança deixou para destacar um elemento, agora que ela incorpora esses outros elementos ao seu conceito. Então, por exemplo, se a criança no início desse estágio, ela sabia que o nome apagador
serve para apagar o quadro, né? Ela vai, nesse momento aqui, ela vai debater sobre as características de um apagador feito de madeira, né, para um apagador feito de acrílico. Ou seja, o primeiro levava ao desmatamento, olha só, vai evoluindo. O primeiro leva a um desmatamento, porque usa da madeira e tal e tal. Causa alergia também, porque apaga giz, tal, tal, tal. E o outro, apesar de trazer benefícios em termos de saúde, tá vendo? É um outro elemento, é outra forma de pensar o conceito, pensar o seu pensamento, né? Mas aí tem outro lado, que é a questão do petróleo, né? Que monta o plástico, o acrílico. Então, nesse verdadeiros conceitos, a criança já pensa sobre o seu pensamento. Então, é mais próximo do mundo agora já adulto, certo? Mas ainda há diferenças, certo? Entre o pensamento do adolescente e do pensamento adulto. Enquanto para Piaget essa diferença está relacionada à questão da experiência, né? Ele vai dizer que as situações novas que o adolescente vai passar ainda, não quer dizer que o adulto não passe, né? Mas como ele está chegando nesse pensamento sobre o seu pensamento na adolescência, o que vai acontecer? Ele ainda está em processo de início de pensar, enquanto o adulto já estaria com uma bagagem assim mais adiantada de tantas reflexões que ele foi instigado a fazer. É interessante aqui deixar uma conclusão, que enquanto para Piaget era infrutífero puxar a criança, para Vygotsky é papel das gerações mais velhas, das crianças e dos adultos, puxarem essa criança, né? Porque eles que vão introduzir a criança nesse mundo cultural. Mas isso nós vamos ver melhor na parte de aprendizagem e desenvolvimento, que é na unidade a seguir. Tá certo, gente? Então eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado a elucidar um pouquinho mais a questão do desenvolvimento intelectual, cognitivo em Piaget e o desenvolvimento dos conceitos em Vygotsky. Qualquer dúvida, eu e Hércules estamos aí para tirá-las, tá certo, pessoal? Então, bom proveito com esses vídeos, não é? Que eles sejam realmente elucidativos no estudo de vocês. Um abraço.